Amém, irmãos, vamos então o trecho da palavra, amém? Esperamos que todos estejam com seus corações abertos, mentes exercitadas também, para poder compreender a palavra e sermos edificados. Amém. Eu queria ler um versículo antes, 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 até o versículo 16. Amém. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém. Amém. Eu queria ler com vocês um trecho da palavra que ganhamos essa semana. Do irmão Watchmani. Que dia que é hoje? 29. 29. Ontem foi de 28, né? Então, exatamente a palavra de ontem que ele falou. Ele usa o versículo de Romanos 5:8, em que tem a ver com exatamente a questão da nossa salvação, né? Fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Daí o trecho que ele, na porção que ele nos deu, diz assim: ao ver o preço de nossa redenção, o que podemos fazer que não seja nos entregar a Ele? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Isso Paulo usou, suplica em Romanos 12. Ao longo dos 11 capítulos anteriores, ele lhes falou o tempo todo sobre as misericórdias divinas. O amor levou Cristo a morrer para que tivéssemos uma vida nova. Esse mesmo amor de Cristo atrai-nos de volta a Ele. Diante de um amor tão altruísta, é difícil resistirmos a nos entregar a Ele. Ser cristão durante anos, sem total dedicação a Deus, é um fato totalmente espantoso. Não fomos comprados por um preço incalculável? Nossa escolha, portanto, é glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito, que são de Deus. Amém. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Esse é direito dele, não um favor que lhe fazemos. Não sou meu. Atrevo-me a roubar o que é dele? Senhor, tudo que tenho, tudo que sou e tudo o que espero, tudo é teu. Amém. Essa palavra me levou a refletir sobre dois assuntos aqui, ligado com 1 Pedro que nós lemos e ligado agora com esse capítulo, com esse trecho relacionado a uma palavra. Pedro fala, santificai a Cristo. E aqui fala, glorificai a Deus. E tem alguns versículos da Bíblia que eu queria ler com vocês também. Mateus 5,16 fala sobre glorificar a Deus. Muitas pessoas pensam que glorificar a Deus é ficar gritando, glória a Deus, glória a Deus. A Deus seja glória, glória a Deus. Não, glorificar a Deus não é isso não. Não é apenas isso, né? Ficar gritando glória a Deus
mesmo a palavra, o Senhor falou, muitos me honram de lábios, mas não de coração. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não sejamos pessoas que honram ao Senhor de lábios, mas tenhamos a realidade no nosso coração. Sim. Então, o que é glorificar a Deus? Veja Mateus 5,16. Mateus 5,16, primeiramente vou ler o 14, que fala com respeito a nós sermos a luz do mundo. Nós sabemos já que o Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele em João 8 disse, eu sou a luz do mundo, né? E também ele diz assim, eu sou a luz da vida. A luz do mundo, a luz da vida. Agora ele fala aqui no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando ele fala que nós somos a luz do mundo, mostra claramente que é um viver, a maneira como podemos ser, exatamente não nos escondermos, né? Nossa vida cristã não é uma vida oculta. Ela é oculta em Deus. Colossenses 3 diz, nós estamos ocultos em Cristo. Correto? Mas ela não é uma vida oculta, ela é uma vida pública. É uma vida onde as pessoas precisam ver o nosso viver. A nossa vida oculta com Deus, ela reflete na nossa vida pública. O tanto de vida oculta que eu tenho com Deus, quando eu digo vida oculta, é o tempo secreto, pessoal, que eu tenho com o Senhor. Ele vai refletir o tanto também na vida pública. Porque diz claramente que uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim também como uma árvore má não pode dar bons frutos. Tudo depende em que estamos arraigados e onde estamos alicerçados. Então aqui diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então significa que, como luz do mundo, nossa vida ela tem que ser clara, aberta. Certo? Ela tem que ser, assim como nós vivemos na nossa vida privada, nós vivemos também na nossa vida pública. Porque nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. A candeia é um candelabro, como diz uma lamparina, pronto, lamparina, né, no nosso termo, nossa lamparina. E ela tem o que na lamparina? Ela tem óleo, né? Tem óleo. Ela não é para colocar debaixo do alqueire. O que é o alqueire? O alqueire, ele é, na verdade, aquela medida que no passado tinha, que é aquela medida para medir, assim, quanto eu quero uma medida de arroz, eu quero uma medida de feijão. Isso, nós no Brasil, vemos muito isso no interior, né? Ele não vende por quilo, vende por medida. Então, aquilo é o alqueire, para medir os alimentos. Então, o que diz assim, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire? Espiritualmente falando, não permita que o seu dia a dia, que o meu dia a dia, nosso trabalho, nossos afazeres, nossas preocupações, nos sufoquem. Faz com que a nossa luz não brilhe. Muitas vezes isso acontece. A gente fica tão preocupado com as coisas no nosso dia a dia, que isso sufoca a nossa luz. Sufoca nós como luz do mundo. A gente demonstra mais as preocupações do que a luz do mundo que somos. Correto? Porque ela sufoca, ela cobre. Então, mas ela é colocada no velador. No velador significa sobre um pedestal, para que alumie a todos os que se encontram na casa. Então você vê que a nossa função é trazer luz também. Amém. O nosso viver é um viver que deve trazer luz às pessoas. Luz como uma cidade, imagina, né? Uma cidade que não fica escondida, fica sobre um monte, e aqui no caso, sobre o velador, para poder trazer luz a todos na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Percebam que essa luz não é uma luz interna. Não é só para eu e Cristo, Cristo e eu. É para brilhar diante dos homens. Agora, nós só podemos brilhar
se de fato essa luz ela está em condições de brilhar. Não é? Brilhe. Nós somos a luz do mundo. Isso está claro já. Não é que nós seremos. Nós somos a luz do mundo. Mas temos que lembrar que algumas coisas podem nos encobrir. Essa luz pode ser encoberta por várias coisas. O alqueire não é só as coisas do nosso dia a dia. A gente sabe muito bem, todo o nosso viver. Às vezes são as preocupações, às vezes não é nem questão do pecado. O pecado é uma grande coisa que nos encobre, com certeza. Isso abafa totalmente a nossa luz. Mas a gente às vezes ficou focado apenas no pecado, que é muito sério, que temos que tratar. Mas a gente se esquece que as preocupações da vida, certo? A soberba da vida, né? Também nos sufocam. Correto? Então essas coisas todas, em todos os aspectos, tem que levar a nossa atenção. Não é? Nós temos que estar vigilantes. Aí fala, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olha a relação da luz com algo mais. A luz está ligada às boas obras. As boas obras, as obras não salvam ninguém. Isso está claro. A nossa salvação não é pelas obras. Nossa salvação é pela fé. No entanto, uma vez que vivemos pela fé, de fato, na presença de Cristo, não há como não ter boas obras. Por quê? Porque nós estamos arraigados numa fonte correta. Uma fonte que vai produzir frutos corretos. Uma fonte fértil. Não é? Então vai produzir algo fértil também. Portanto, para que vejam as vossas boas obras, e aí o resultado é glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém. Então, por que nós somos luz? Nós somos luz para um final, que pelas nossas obras, Deus seja glorificado. Amém. Quando as pessoas olham para mim e para você, individualmente, no nosso dia a dia, nossa casa, nosso trabalho, no dia a dia que nós vivemos, na reunião da igreja, não importa o momento, o lugar, qual que deve ser a nossa meta? Senhor, glorifica-te em mim, por meio do meu viver. Que as pessoas vejam Cristo. Aí, no texto de hoje, depois eu vou voltar aqui a outros versículos. No texto de hoje, o irmão Charles Spurgeon diz assim, o Espírito Santo, glorificando a Cristo Jesus, ele usou o texto de João 16,14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, como é que o Espírito Santo glorifica a Cristo? Receber o que é dele e anunciar o que é dele. Então, o que é glorificar? O Espírito Santo glorifica a Cristo como? Exatamente assim. Nós glorificamos Cristo como? Recebendo o que é dele e uma vez dentro de nós anunciamos o que é dele pelo nosso viver. São as nossas boas obras. Certo? As obras que nós fazemos que glorificam o Pai. Aí fala assim, o Espírito Santo não pode glorificar a Cristo de outra maneira melhor do que por mostrar-nos as qualidades do Senhor Jesus. Puxa vida, isso me tocou demais. Quanto que as pessoas veem as qualidades de Cristo em nós? Muitas vezes a gente fala assim, puxa, aquela pessoa tem muitas qualidades, né? É da pessoa, não é de Cristo. Mas quando a gente vive Cristo, vive de fato na presença do Senhor, vive a vida de Cristo, nós exibiremos as qualidades de Cristo, que são as virtudes dele. Então, o Espírito Santo não pode glorificar a Cristo de outra maneira melhor do que por mostrar-nos as qualidades do Senhor Jesus. Jesus Cristo é a melhor recomendação dele mesmo. Cristo não pode ser adornado em seu próprio ouro, sem o seu próprio ouro. O Consolador nos mostra aquilo que recebeu do nosso Senhor Jesus. Não vemos coisa alguma corretamente até que o Espírito Santo a esclareça para nós.
Ele tem uma maneira peculiar de abrir nossa mente, de abrir as Escrituras, e por meio desses dois processos, ele revela o Senhor Jesus para nós. Amém. Por isso que, lendo isso aqui, eu fui iluminado que às vezes passa por tribulação, passa por situações, passa por inúmeras condições, tem um propósito. Deus permite que nós passamos e Deus nos leva a passar por aquilo, porque no final Ele quer uma coisa. Ele quer que por aquilo conheçamos mais o Senhor Jesus. Amém. E com isso possamos glorificá-lo por meio de nós. Amém. Porque, aliás, o que nós somos? Se nós dizemos que somos o corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, o que expressa melhor a pessoa senão o seu próprio corpo? Sim. Não é? O seu corpo, ele manifesta o que está na cabeça, o que a cabeça pensa, o que a cabeça age. Mas eu, como membro do corpo, eu preciso me submeter a quem? À cabeça. Eu tenho que estar ligado às correntes elétricas do espírito. Querendo ou não, o espírito é como se fosse o sistema nervoso do corpo. É pelo espírito que tudo é transmitido. Entende? Não é por meio... muitos pensam assim, por meio de fulano falando, por meio... Não. Tudo é pelo espírito. O espírito usa, sim, um membro para poder, então, fluir por ele, mas no final é o espírito mesmo que nos conecta ao Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, nós queremos ser esses também que manifestam as virtudes de Cristo. Aqui fala, existe muitas habilidades em revelar determinado assunto, e essa habilidade pertence no grau mais elevado ao Espírito da verdade. Ele nos mostra as coisas como elas realmente são. Temos um grande privilégio como pessoas que reconhecem haver desfrutado da visão sagrada. Busquemos a iluminação do Espírito, não para satisfazer nossa curiosidade, nem para conseguirmos tranquilidade pessoal. Muitas vezes se busca o Senhor para bens pessoais, para tranquilidade pessoal. Eu estou buscando Jesus para minha paz. Estou buscando o Senhor Jesus para minha tranquilidade. Está errado isso? Não está errado. Não está errado. O Senhor como nós vimos no canto que nós cantamos, Ele traz paz ao aflito, Ele traz paciência ao coração. Mas nós temos que sair desse nível e ir para o nível mais elevado. Ele fala claramente aqui, buscamos a iluminação do Espírito para glorificarmos o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, essa palavra aqui sobre glorificar a nosso Pai que está nos céus por meio das obras que as pessoas veem em nós, requer muito que nós tenhamos o temor e tremor de diariamente viver na presença dele. Viver no Espírito. E exatamente neste contexto, aqui, na palavra do Watchman de hoje também, ele fala assim, Deus concede boas dádivas aos seus filhos. Infelizmente, temos a tendência de dar pouco valor a elas porque são abundantes. Os santos do Antigo Testamento, que eram menos favorecidos que nós, agradeciam com mais prontidão a preciosidade da dádiva do derramamento do Espírito. Na época, essa dádiva era concedida apenas a um grupo seleto, principalmente aos sacerdotes, juízes, reis e profetas, ao passo que agora ela é a porção de cada filho de Deus. Amém. Pense um pouco. Nós, simples criaturas que confiam em Cristo, podemos ter sobre nós, vou dizer até mais, em nós, o mesmo Espírito que pousou em Moisés, o amigo de Deus, em Davi, o rei amado, e em Elias, o profeta poderoso. Do meio do nascido de mulher, disse Jesus, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu sempre fiquei me perguntando, o que significava esse versículo? Sermos maior que João Batista. Porque João Batista foi o último do Antigo Pacto. Certo? Ele foi o último profeta do Antigo Pacto. Vem o Senhor Jesus, estabelece a nova aliança. Até a antiga aliança, o Espírito Santo,
ele vinha apenas sobre essas pessoas aqui. Sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes. E o povão, em geral, não tinha chance. Eles tinham que ter alguém sim ouvindo. Por isso que muita gente hoje, de maneira totalmente errônea, com o intuito totalmente errado, dizem, temos que ouvir falando de tal. É por meio dele que Deus fala. Não existe, porque no Velho Testamento precisava. Porque o Espírito ficava apenas sobre alguns. E por meio deles falava para todo o povo. Mas hoje, aleluia, o Espírito fala em cada um de nós. Amém. Então, hoje, esse Espírito Santo, essa dádiva, ela se cumpriu na morte do Senhor Jesus na cruz. Amém. Então, esse mesmo Espírito de Moisés, Espírito que estava sobre Moisés, sobre Davi, sobre Elias, nós temos que perceber, irmãos, por isso que ele fala que temos que agradecer ao Senhor mais do que tudo, pelo resultado da sua morte. Porque isso foi dado agora para mim e para você. Amém. Nós temos que quebrar esse conceito e dizer assim, puxa vida, o grande profeta Elias, o grande rei Davi, o grande Moisés, tá certo? Não está errado como servo de Deus que foram. Mas nós temos que dizer claramente, com alegria, que esse Espírito hoje que habita em você e em mim, vamos colocar assim, ele é muito mais poderoso, muito mais capaz do que o que estava com eles. Por que eu digo isso? Porque existe um grau, uma coisa que eles não tinham lá. Sabe qual era? É que o Senhor Jesus se encarnou, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Amém. Nesse Espírito hoje que nós temos dentro de nós, tem a realidade da humanidade de Cristo. Concorda? Hoje o Espírito que habita em nós traz consigo uma experiência do próprio Deus, que é a encarnação, viver humano, morte, crucificação, sepultamento, ressurreição e ascensão. Como criatura que ele se tornou, por amor de nós, criaturas. Então eu pergunto, nós não temos razão de não nos consagrarmos ao Senhor. Nós não temos razão de não agradecermos ao Senhor todos os dias, pelo Espírito que nos foi dado. Então eu queria ajudar os irmãos e irmãs, para nós mudarmos nosso grau de agradecimento ao Senhor. Nós agradecemos muitas vezes, Senhor, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor me deu. Não está errado isso. Obrigado pela saúde que o Senhor me deu. Não está errado nisso. Obrigado por me conceder o emprego que o Senhor me deu. Não está errado isso. Obrigado por me guardar, Senhor, de não ter tido nenhum acidente hoje. Não está errado isso. Obrigado, Senhor, por cuidar das coisas que eu estou precisando. Não está errado nisso. Está tudo certo, porque o Senhor fala em todas as coisas fazer conhecida diante de Deus, em oração, petição. Mas nós temos que subir para um grau mais elevado. É agradecer ao Senhor e viver essa realidade. Senhor, obrigado pelo teu Espírito que habita dentro de mim. Amém. Obrigado, Senhor, porque tu habitas dentro de mim. Amém. Obrigado porque tu és o Espírito que dá vida. Amém. Senhor, perdoa-me porque eu não sei viver direito por esse Espírito. Alguém sabe? Estamos aprendendo? Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Estava conversando com um irmão hoje, essa semana. Percebam que a maioria dos grupos cristãos, vou dizer assim, mais do lado pentecostal, não que os outros também não façam, mas existe mais do lado pentecostal. Quando se fala cura e libertação, é em que nível, em que estágio? É até onde? É cura e libertação em que nível? Cura física. E libertação física. Então, tudo bem. Libertação, quando eles falam, é endemoniado, tal, libertar, tal. Mas é aquilo. Cura e libertação. Oro pela cura. Percebam que a maioria das nossas orações, todos nós aqui, sem exceção, quando a gente ora para o Senhor curar, é só físico. Dor de cabeça. É o pé. Está errado isso? Não está errado. Mas quanto de nós oramos ao Senhor, Senhor Jesus, cura minha alma. Cura meus pensamentos. Eu preciso de cura na minha alma. Eu preciso me libertar da influência do velho homem em mim.
Certo? Eu preciso me libertar da influência dos maus pensamentos. Isso é libertação. Quando se fala de libertação, muitas vezes dentro do povo cristão, é libertação dos espíritos malignos, dos demônios. Não é verdade? Um outro fala de cura interior, libertação, mas a maioria é por causa disso. Mas ninguém ora, Senhor, me liberta da influência do meu velho homem. Me liberta da influência, Senhor, da minha mente corrompida. Senhor. Me liberta da influência do meu coração corrompido. Ou nosso coração já está puro? Não. Nosso coração é corrompido. Nossa mente é corrompida. Sim, liberta-me, Senhor, da influência do mundo. Sim. Da influência do pecado? Sim, porque nós ainda temos a influência do pecado. Nenhum de nós aqui, irmãos, nem eu, ninguém, está isento da influência do pecado. Às vezes nós olhamos muito os pecados grosseiros, que são necessários sem fugir, mas às vezes os pecados menores nós não olhamos. E como nós falamos aqui, na lei é tudo exterior. Na lei, na antiga aliança. Na nova aliança, entra para o interior. Vem para o oculto que só você e Deus conhece. Não é verdade? Então, nós temos que, diante do Senhor, buscar, Senhor, me santifica. Que glorificar o Senhor em nossas obras, ela tem total relação com uma vida em santificação. Amém. Como eu posso glorificar o Senhor nas obras que eu faço, se o meu ser não está devidamente santificado dia a dia? Então, santificar a Cristo e glorificar a Deus andam juntos. À medida que eu me santifico, quando fala ali em Pedro, né? Santificai a Cristo em vosso coração. Qual que é a interpretação disso? Cristo já não está dentro de nós? Sim. O que significa santificar a Cristo em nosso coração para que podeis dar razão da esperança que há em vós? Significa que a cada dia o nosso coração tem que ser separado, nosso coração tem que ser tomado por Cristo. Porque quando Cristo ele ocupa o nosso coração, mais porção dele, mais estamos santificando a Cristo. Que significa separando a Cristo no nosso coração. Compreenderam ou não? Nosso coração está separado para Cristo. Amém. Nossos pensamentos, nossas emoções, porque coração é formato da consciência nossa no espírito e mente, vontade e emoção. Pensar o que é de Cristo, ter a mesma mente de Cristo é santificar a Cristo. Ter as emoções de Cristo, sentir o que o Cristo sente, é santificar a Cristo. Escolher aquilo que está ligado com Cristo, com o seu reino, é santificar a Cristo. Certo? E aí, o que acontece? Quando nós santificamos a Cristo em nosso coração, venha em nós o poder e a capacidade de podermos dar a esperança às pessoas que pedem razão da nossa esperança. Porque eu só posso dar razão da minha esperança daquilo que eu creio e daquilo no qual eu estou firmado. Concordam? E qual que é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança não são essas coisas terrenais. A razão da nossa esperança, primeiro, é a volta de Cristo. E com tantas coisas ocorrendo hoje, isso desperta vocês ou não? Quando vocês ouvem as notícias? Sim. Só que aí, nós temos que fazer o vínculo. Puxa, aleluia, Jesus está voltando, está se cumprindo. Mas por outro lado, o Senhor fala, mas lembre-se, santificai a vós mesmos e glorifiquem a mim, né? Como luz do mundo que sois e como sal da terra que sois. Então a volta do Senhor está totalmente ligado com a nossa santificação e também com glorificarmos a Cristo em nosso viver. Amém? Então esses versículos aqui, esse texto aqui me tocou demais, porque nós temos que louvar ao Senhor pelo Espírito que está habitando dentro de nós. Porque nós somente podemos ser santificados por meio do Espírito que está em nós e pela palavra. Aí tem um versículo aqui que é muito bom. Deixa eu ler com vocês. 1 Pedro 2,12 também. Está lá em 1 Pedro.
2, 12. 11 e 12. E aqui você vê que tanto o que nós lemos anteriormente, né? E aqui agora também, fala assim, ó. 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você vê que esse versículo ele casa com o versículo de Mateus, né? Vós sois a luz do mundo, tá certo? E então está ligado com observando em vossas boas obras. As pessoas não conhecem o nosso coração. Então, não basta termos um coração correto, nós temos que refletir isso no nosso viver prático. Amém. Que são as nossas boas obras. As obras representam o que nós somos. Correto? Isso permanece, não é? É o fruto que permanece. Agora, o que me toca é manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Não basta ter um viver exemplar no meio dos irmãos. Tem que ter um viver exemplar no meio dos gentios. Porque o que nós queremos? Qual que é a função nossa? Não é que pelo nosso viver as pessoas também conheçam Cristo? Sim. Não é? Muitas pessoas falam assim, não, vamos viver só entre nós aqui, a gente corta relação com todo mundo. Não é bem assim. O Senhor falou claramente, não os tires do mundo, mas te guarde do mal. Se estamos no mundo, é para que nós possamos ainda ser testemunho como luz do mundo, para trazer as pessoas à presença do Senhor. Mas nós não trazemos as pessoas à presença do Senhor apenas falando. Porque muitas vezes não conseguimos falar. Mas as pessoas veem pelo nosso viver. Eu faço muita questão de enfatizar isso, tenho falado isso muito para todos os irmãos com quem tem tido comunhão, porque é isso que vai pesar na volta do Senhor. É o nosso viver. É bom ter conhecimento da palavra, é excelente, temos que conhecer, porque se não conhecermos a palavra, nós iremos facilmente pecar, porque não conhecemos o coração de Deus. Não é verdade? Então nós temos que ler a Bíblia, temos que entrar nela, não sabendo, pergunte, não sabendo, corra atrás. Mas o mais importante é, a palavra de Deus está fazendo efeito em mim? Ela está trazendo o devido efeito na minha vida? Eu estava até orando com minha esposa, né? Senhor, nós não queremos passar anos e anos ouvindo mensagem, participando de reunião, lendo a Bíblia, cantando e nada acontecer. Isso é uma vida religiosa. Não é? Então, quando existe transformação e existe o trabalhar do Senhor em nós, pelo Espírito que nós habita, que temos que lançar mão e agradecer a Deus por essa dádiva que foi dada a nós. Essa dádiva, que é o Espírito prometido, tem preço de sangue. Tem preço de crucificação. Tem preço de humilhação. O Senhor foi humilhado a tal ponto, irmãos. Não é? Isso tem que mexer conosco. Por isso que em Coríntios diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Como cantamos nesse hino aqui, a finda é a morte, o amor venceu. A cruz é sinal do amor de Cristo. A cruz é o amor vencendo. Sim. Vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo a carne, vencendo a velha criação, vencendo tudo, vencendo o nosso velho homem. Sim. Não é? Puxa vida, isso me toca. Eu tenho orado, Senhor, constrange-me cada vez mais. Cada dia mais, Senhor, com teu amor. Ó, Senhor Jesus. Então, para que as pessoas possam ver, né? E perceber, pelo nosso viver, pelas nossas boas obras, glorificando a Deus no dia da nossa visitação. No dia da visitação dele. Aí no 1 Pedro 4,16, também fala algo parecido. Fala assim, o 15,16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Tá?
Isso aí é interessante, né? Sofrer como assassino, ladrão, malfeitor, tem que sofrer mesmo. Sofrer como quem se intromete na vida do outro, tem que sofrer mesmo. Certo? Porque são consequências. Mas se você sofre como cristão, tendo um viver exemplar, um padrão, nesse momento Cristo é glorificado. Amém? Nós não podemos dizer assim, estão me perseguindo porque sou cristão. Mas no meu viver, ele expressou o ser cristão ou não? O que ele expressou? Então, nós somos perseguidos, somos caluniados, né, por exatamente expressarmos a Cristo em nós. Não é pela nossa má conduta. Então, esse viver tem algo muito sério aqui, né? Muito precioso. Então, 2 Tessalonicenses 1,12. 2 Tessalonicenses 1,12. Versículo 11 e 12, vamos ler. 11 e 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Olha só a oração do apóstolo Paulo, que maravilhosa oração. Oração por nós, oração, eu estava orando pelo Tessalonicenses, mas eu creio que essa deve ser também a oração que podemos fazer uns pelos outros. Sim ou não? Amém. Sim. Quando vocês lembrarem de orar por cada um de nós aqui, nas suas orações, daqueles também outros irmãos e irmãs que você lembra, não é apenas, Senhor, guarda o irmão de todo mal, dê para ele uma boa semana, dê para ele saúde. Eu volto a dizer, vamos para um nível superior. Vamos sair do nível do corpo. Não estou dizendo que não devemos orar pelo corpo, pela saúde, não. Mas vamos para o nível superior. Que tal começar a orar? Senhor, que o meu irmão, Salomão, seja digno da vocação dele. Que tu cumpras nele com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Amém. Não é outro nível de oração? Que está vinculado mais ao meu espírito, à minha vida espiritual, do que propriamente à minha vida física? Vocês estão percebendo isso, irmãos? A necessidade de nós mudarmos no nível da nossa oração? A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. E vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus seja glorificado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. 1 Pedro 4:11. Amém. Diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então você vê, se eu falo, fale segundo os oráculos de Deus. Se eu sirvo, seja na força que Deus supre. Ou seja, falar ou fazer para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Então, qual o objetivo do nosso viver aqui hoje na Terra? É para que as pessoas conheçam, como nós, como luz do mundo, como sal da terra que somos, não é? A responsabilidade nossa hoje como membros individuais e como corpo de Cristo. Amém. Que Deus seja glorificado. Amém. Glorificar significa que as virtudes do Senhor Jesus sejam expostas no nosso viver. Sim. Correto? Quando fala em Efésios, aprendei a Cristo. Aprender a Cristo é viver Cristo. Sim. De forma com que as virtudes de Cristo, as características, o que o Spurgeon falou, naquele texto que eu vi, mais ou menos isso, né? Os ornamentos de Cristo, as virtudes, do que Cristo é, as virtudes de Cristo, não é? Se manifesta em nós. Não é mais as virtudes da Cris. Não são mais as virtudes da Selma. São as virtudes de Cristo na Cris. São as virtudes de Cristo na Selma. Amém. Não é verdade? E aí,
o Senhor é glorificado. Amém. É viver em Cristo, por Cristo, Exatamente. como é em Cristo, por Cristo e Para com Cristo e com Cristo. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Versículo João 17, aí fala sobre a santificação. Todo mundo conhece esse versículo. Não, João 17. Quando Jesus fala sobre a santificação, uma vez que eu falei que a santificação e glorificação, santificar a Cristo e glorificar a Cristo andam juntos, né? Então, versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia, porque temos este dom gratuito dado a nós, maravilhoso, que só veio pela cruz, pela morte, que é o Espírito hoje habitando em nós. Sim. Mas o Espírito, ele tem que ter um outro companheiro, uma companheira, na verdade, chama-se palavra. Muitos se confundem dizendo assim: Espírito, Espírito. Muitas pessoas vivem só na parte do Espírito e não têm conhecimento da palavra. E muitos ficam só na letra e não usam o Espírito. Então vamos colocar assim: não completa o processo químico espiritual. O Espírito e a palavra têm que estar juntos para poder dar o devido resultado. Eu exercito o meu Espírito, eu vivo no Espírito, mas eu estou repleto da palavra. Amém. Eu estou constituído, estou embebido da palavra. Sim. Então, irmãos e irmãs, isso não é uma coisa que você e eu podemos pular. Não existe atalho. Um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro filho de Deus, cristão, eles têm que estar vinculados com a palavra de Deus. Amém. Você e eu temos que ler a Bíblia. Não é escolha, não é opção. Eu não quero ler hoje não. Se você ama o Senhor Jesus, você não tem opção. Você tem que ler a palavra. Você precisa conhecer. Não entendo. Não tem problema, peça ao Espírito. Senhor, não estou te entendendo. Senhor, revela-se para mim. Não estou entendendo, busca a comunhão. Porque o corpo de Cristo não sou eu sozinho, não é? E a gente vê claramente ali em Efésios, diz assim que compreendemos o comprimento, altura, largura e profundidade, as dimensões de Cristo, com todos os santos. Correto? Não é sozinho. Então aquele que pensa que sozinho pode reter toda a riqueza de Cristo está redondamente enganado. O que Cristo pode me dar uma porção, mas eu me completo com a porção de outros. Sim. Por isso que a gente valoriza tanto, irmão, na reunião da igreja, que todo mundo traga a sua porção. Amém. Não importa a menor que seja, mas ela é uma porção que, se não for colocada, vai fazer falta. Sim. Sabe? Se não for colocada, vai fazer falta. Pega um carro, por exemplo. O carro tem grandes peças? Tem grandes peças. A porta é uma grande peça. Mas mesmo na porta, você vai ver que existem pequeníssimas peças, chamadas parafusos. Que se não estiver devidamente usado, a porta vai ter problema. Não é? Mesmo nós, nosso corpo, não tem pequenos membros? Tem. Mas sem esse pequeno membro, o corpo não funciona. Ou funciona mal. Por isso, não se menospreze. Mesmo que você fale, mas sou pequenininho e tal. Se você se acha pequenininho, ou que Deus te colocou pequenininho, né? Como diz aquele dedo pequeno, né? O menor de todos os membros, diz em Coríntios, que ele tem que receber mais honra. Então todos nós somos úteis. Amém. No corpo de Cristo. Amém. Por isso que nós precisamos ser santificados na verdade. Amém. A tua palavra é a verdade. Amém. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conheço o coração de Deus. E mais eu sou enchido de temor e tremor para viver uma vida separada, santificada. Amém. E aí quem vai me dar esse poder para poder viver essa vida é o Espírito. É pelo Espírito que nós podemos viver essa realidade. Sim. O Senhor Jesus não demanda de nós nenhum esforço humano, no sentido de lutar pelo fazer, mas Ele demanda de nós, sim, uma atitude. Essa atitude temos que ter, certo? Atitude de buscar, atitude de correr atrás, atitude de nos humilharmos, atitude de confessarmos, atitude de buscar. Isso tudo é nossa porção. Mas
buscamos e vamos atrás daquilo que já está consumado. Correto? Daquilo que já foi feito por ele na cruz. E nós tomamos posse. E aí o resto ele faz. Porque nós nos abrimos para ele. Louvado seja o Senhor. Então, para finalizar, queria ler mais alguns versículos aqui. Hebreus 12, versículo 14. Amém. Versículo 14, vou do 14 ao 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro, profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Essa palavra final, ela, no versículo 17, ela se aplica a nós quando a era da graça terminar. Mas enquanto existe a era da graça, aleluia, a misericórdia e a graça nos alcançam infinitamente. Amém. Infinitamente. Amém. Então, não podemos perder o timing. O tempo oportuno é agora. Amém. Lembra daquele versículo? Eis que, como é que é? Depois eu vou ler em Coríntios. Mas aqui, o que quero deixar aqui claro é: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus significa exatamente se apartando. Não é? Se desviando por vários assuntos, às vezes por tantas preocupações do mundo, a gente se desvia. O inimigo, você pensa que o inimigo está, o Satanás, ele está tranquilo? Ele está ali, do ladinho ali, ele puxa uma linha assim, pensando que você, para você te enganar, né? Para você caminhar por essa linha, e essa linha já é o desvio. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, não apenas jogar a responsabilidade somente em Satanás, que sem dúvida é o grande perseguidor, né? Mas nós temos que nos vigiar, exatamente, para que nós também não caiamos nesse engano, certo? E nós possamos, de fato, praticar essa palavra de buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. E a santificação vai produzir em nós boas obras, as obras que vêm do Espírito, que, primeiro, vão agradar ao Senhor, e segundo, vão o quê? Vão glorificar a Deus junto aos gentios, para que eles possam, no caso, se converter e conhecer o Senhor. Daí, nós vimos lá em João, né, que a palavra nos santifica, mas aqui também 1 Coríntios 6, 11, nos mostra... Versículo 6, 11. 1 Coríntios 6. Eu vou ler do 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Aleluia. Então aqui tem duas coisas além da palavra que nos santifica. O que nos santifica? O que nos justifica? O nome do Senhor Jesus e o Espírito do nosso Deus. Amém? Então, quando estou no Espírito, quando me volto ao Espírito, pela oração, quando eu invoco o nome do Senhor, quando me volto à palavra,
Permito que a palavra trabalhe em mim. Tudo isso são meios pelo qual o Espírito vai usar para nos santificar. Santificar significa nos separar. E aí nos separar e nos colocar na posição correta, para a gente poder receber o trabalhar de Deus. Né? O Senhor Jesus, ele condenou os fariseus, porque ele falava assim, o que santifica? É o ouro que santifica ou o altar que santifica? Não é? Então, ali ele deixou claro que, na verdade, o que santifica é o lugar onde nós estamos, não o lugar físico. Tá certo? Lógico, aqui, reunidos nós podemos dizer que, nesse momento aqui, o momento está nos santificando. Sim. Mas o lugar em si não é nada. Então, você entrar num lugar chamado templo, ali não santifica você. Não é ali, mas estarmos com aqueles que buscam a santificação. Sim. Não é verdade? Então, e a santificação exatamente tem a ver com o local onde nós estamos, o que estamos buscando. Se estamos buscando a palavra, estamos invocando o nome do Senhor, estamos procurando viver no Espírito, estamos buscando estar em comunhão com os irmãos, todos esses fatores são fatores que nos santificam. Amém. Amém? Amém. E ao sermos santificados, então o que acontece? Nós podemos então também glorificar o Senhor. Sim. Você vê que o glorificar o Senhor não é um esforço natural. É algo que vem espontaneamente. Nós somos o que somos. Que o Senhor nos livre de sermos cristãos hipócritas. Amém. Expressar o que não somos. Não é? Mas expressemos o que somos. Amém. Se temos falhas, nos arrependemos, o Senhor nos perdoa, estamos na era da graça ainda. Mas o Senhor mesmo disse para todos nós, né? Disse para todas as pessoas que Ele curou, que Ele... Então, falou assim, vá e não peques mais. Não é? Então, quando nós pecamos com a mente, quando nós pecamos com nossas palavras, quando nós pecamos quando julgamos, quando nós pecamos fisicamente, quando nós pecamos... todos os meios pelo qual pecamos, seja eles internos ou externos. Hoje, graças ao Senhor, temos o sangue de Cristo, Amém. que nos santifica e nos purifica. Temos o nome do Senhor. Amém. Temos a palavra. Amém. Tudo isso santificando-se cada dia mais, não é? E aí o quê? Seremos os que poderão ter boas obras pelas quais as pessoas glorificarão a Deus. Amém. Glorificaremos a Cristo por meio do nosso corpo, Sim. não é? Então, eu me vigio nesse ponto e eu sempre tenho buscado o Senhor. Senhor, me guarda. Me dê um feeling anterior. Me dê, vamos dizer assim, me dê condição de me antecipar. O que digo antecipar? Por exemplo, tem algo acontecendo. Eu quero me antecipar para que, se eu for agir ou for falar, não seja eu, mas seja o Senhor. Amém. Porque nós somos muito ligeiros no falar. Nós somos muito ligeiros para agir. Somos muito ligeiros para acusar, para condenar, para responder. Então, aí tem um versículo aqui que diz em Tiago, né? Esse aqui é o Tiago, capítulo... versículo 19. Amém. Tiago 1:19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém. Pronto para ouvir. Aí agora, pronto para falar? Não. Tardio para falar. Ouviu? Senhor, eu quero considerar diante de Ti, porque se é para eu glorificar a Deus pelas minhas obras, Senhor, eu não quero falar qualquer coisa. Não é? Eu não quero julgar qualquer coisa. Esse julgamento que eu fiz, ou essa interpretação que eu fiz, ou essas palavras que eu vou falar, ou esse pensamento que eu tenho, de onde está vindo? Certo?
Se está vindo de Cristo, com certeza vai glorificar Deus. Amém. Se está vindo de mim, não vai glorificar Deus. E não vai edificar, né? Então, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Né? Esse é um princípio que nós temos que aprender ao viver no Espírito. Amém. Esse é um princípio para que nós possamos fazer com que o nosso viver produza muito mais boas obras que más obras. Essas obras não são obras só de mãos, né? Mas tudo que nós fazemos é obra, né? Falar, pensar, é o que produz a partir de nós. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor nos encha mais ainda do seu Espírito, que nós vivamos de fato no Espírito, vamos valorizar esse dom que Deus nos deu, Amém. Vamos santificar a Cristo em nosso viver, e vamos também glorificar a Cristo em nosso viver. Amém. Amém? Essa seria a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês hoje. Amém. Amém. Oh, Senhor. Amém.